Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Luana Carvalho e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Renata Gorga, de Brasília. Período de aviso prévio indenizado deve ser incluído no cálculo da participação nos lucros e resultados. De Goiás, as informações da Justiça do Trabalho da 18ª Região, com a repórter Andressa Bueno. TRT de Goiás aplica entendimento do STF e conclui que o município de Goiânia não pode ser responsabilizado por inadimplência de empresa terceirizada. Hoje é dia de entrevista e nós vamos conversar com o juiz do TRT da 7ª Região, no Ceará, Rafael Macedo Xerez, sobre licença paternidade. Se liga, o nosso programa já está no ar. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o período de aviso prévio indenizado integra o cálculo da participação nos lucros e resultados. Essa tese deverá ser aplicada a todos os casos em tramitação sobre o tema. Os detalhes com a repórter Renata Gorga. A decisão foi tomada pelo Tribunal Pleno, sob a sistemática dos recursos repetitivos. O aviso prévio indenizado é o período em que o empregado está dispensado de trabalhar, mas recebe o salário. A discussão surgiu quando o Tribunal Pleno do TST analisou um recurso que questionava se esse período deveria ser computado ou não no cálculo proporcional da participação nos lucros e resultados. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, havia excluído o aviso prévio indenizado dos cálculos das verbas trabalhistas de um empregado do Itaú Unibanco. O regional considerou que, nesse período, o empregado não tinha prestado serviços geradores de lucro ao empregador. Mas o entendimento já consolidado do Tribunal Superior do Trabalho é de que o aviso prévio, mesmo quando indenizado, faz parte do tempo de serviço. Outro ponto é que o dia de saída anotado na carteira de trabalho deve ser o mesmo da data de finalização do aviso prévio. O presidente do TST e relator do recurso, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, ressaltou que a Corte Superior Trabalhista tem diversos precedentes nesse sentido e propôs fixar tese jurídica para reafirmar essa jurisprudência, o que foi aprovado por unanimidade. Giro pela Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região isentou o município de Goiânia de responsabilidade pela inadimplência de uma empresa terceirizada que atuava na área da saúde pública. As informações com a repórter Andressa Bueno. A segunda turma do TRT de Goiás decidiu que a Prefeitura de Goiânia não tem que pagar as dívidas trabalhistas de uma empresa terceirizada que prestava serviços em hospitais da capital e não pagou o que devia a uma trabalhadora. A mulher alegou que havia prova suficiente da culpa do município, tanto pela falta de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada, quanto pela manutenção de contrato com a empresa em condições duvidosas. Para o relator desembargador Platão Teixeira Filho, não é possível presumir a culpa da administração pública apenas com base nas alegações da trabalhadora. Ele ainda explicou que o entendimento do STF é que as prefeituras não respondem automaticamente pelos encargos trabalhistas gerados pela inadimplência de empresas terceirizadas. Nesses casos, o município de Goiânia poderia ser condenado apenas se houvesse prova de conduta culposa na fiscalização do contrato. A decisão do relator se baseou no tema 1118 do STF. De acordo com o Supremo, o poder público só é responsabilizado se for notificado oficialmente sobre o problema e se não fizer nada para resolver. Além disso, a trabalhadora teria que provar que a prefeitura sabia da situação irregular e mesmo assim foi negligente, não havendo responsabilidade automática do município. Assim, o colegiado decidiu manter a sentença, afastando a responsabilidade do município de Goiânia pelas obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. Entrevista. Se você, trabalhador, acabou de receber a notícia de que vai ser pai ou já está contando os dias para o nascimento da criança, preste atenção, porque agora vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores quanto à licença paternidade. O repórter Rafael Silva conversou sobre o assunto com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, Rafael Macedo Xerez. Vamos ouvir. Olá, doutor Rafael, seja bem-vindo.
Olá a todas e todos que nos escutam hoje no programa Trabalho e Justiça. É uma grande alegria, um grande prazer para mim estar aqui conversando sobre esse feito tão importante que é a licença paternidade. Doutor Rafael, todo e qualquer trabalhador tem direito à licença paternidade? O direito à licença paternidade é previsto na Constituição Federal. Trata-se, portanto, de um direito fundamental e ele é assegurado a todos os empregados e também aos servidores públicos, estes conforme previsão nas respectivas normas estatutárias. A licença paternidade é um direito importantíssimo, porque ele permite o incremento de vínculos afetivos entre pai e filho, nesse momento inicial e tão importante que é o do recém-nascido. Ele aumenta, portanto, a proteção da criança nesse momento que demanda cuidados especiais e também a gente precisa ressaltar, contribui para a equidade de gênero, na medida que permite uma melhor divisão do trabalho doméstico entre os genitores da criança. A duração da licença paternidade é de 5 dias, conforme previsto no ato das disposições constitucionais transitórias, o qual regulamenta a questão atualmente, enquanto não sobrevier legislação específica. Entretanto, é importante ressaltar que esse prazo é prorrogável por mais 15 dias no caso de empregados de empresas integrantes do Programa Empresa Cidadã, instituído pela Lei 8.737 de 2016. E também no caso dos servidores públicos federais, esses podem, mediante requerimento, formulado em até 2 dias depois do nascimento da criança, solicitar também a prorrogação da licença paternidade por esse prazo de 15 dias. A contagem da licença paternidade, em regra, ela tem início no dia subsequente ao do nascimento. Entretanto, decisões dos tribunais superiores relativas à licença maternidade, mas que pensamos por analogia podem ser aplicadas à licença paternidade, nos dizem que no caso da criança permanecer internada após o nascimento, essa contagem ela somente deve ser iniciada após a alta hospitalar, justamente para garantir a convivência entre o pai e a filha ou o filho recém-nascido, que é a finalidade do direito em questão. Considerando as novas formas de núcleos familiares reconhecidos por lei, há diferenças quanto ao período da licença paternidade? Por exemplo, no caso dos pais solo, dos pais homoafetivos? A licença paternidade ela deve ser garantida a todo pai, independentemente da forma de núcleo familiar, inclusive por conta do princípio da isonomia e da proteção integral à infância, que é um dever imposto constitucionalmente a toda a sociedade. Nos casos do pai solo adotante e também no caso do pai viúvo, a própria Lei 8.213 concede a estes licença com duração igual à da licença maternidade. Veja que interessante, ou seja, em regra de 120 dias. Entendemos que nos casos dos casais homoafetivos integrados por 2 homens, a licença paternidade deve ser assegurada a ambos os pais, sendo que ao cuidador principal, tal licença deve ser igualmente igualada ao período da licença maternidade, como forma de garantia integral à criança recém-nascida. O trabalhador pode sofrer algum prejuízo quanto ao tempo de licença paternidade, considerando que esse benefício, embora reconhecido pela Constituição Federal, não tenha uma regulamentação específica? Não, o trabalhador não pode sofrer qualquer prejuízo durante o período do gozo da licença paternidade, devendo, inclusive, ser assegurada a remuneração integral como se trabalhando estivesse. Os direitos fundamentais, ou seja, aqueles direitos previstos na Constituição, como é o caso da licença paternidade, eles precisam ser entendidos como direitos dotados de eficácia imediata. Isso significa que a sua fruição não pode ser negada sob a alegação da inexistência de regulamentação. Ou seja, a Constituição Federal não depende de lei para ter eficácia. A lei é que depende da Constituição para ter validade. Precisa a gente ressaltar, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido na ação direta de constitucionalidade por omissão número 20, agora recentemente, o trânsito em julgado se deu em abril último, reconheceu que existe omissão inconstitucional relativamente à edição de lei regulamentadora da licença paternidade e fixou o prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional saneie esta omissão apontada. Que outros benefícios são assegurados ao trabalhador a partir do momento em que se torna pai? Além da licença paternidade, o empregado que é pai tem ainda direito de se ausentar do trabalho sem prejuízo de remuneração para acompanhar, eventualmente, sua esposa ou companheira em até 6 consultas médicas e também direito a uma folga por ano para acompanhamento do filho de até 6 anos a consultas médicas, conforme previsto na CLT. Como as convenções coletivas de trabalho, as CCTs, podem ajudar os pais trabalhadores na garantia dos direitos?
As convenções coletivas de trabalho, enquanto normas negociadas entre as entidades sindicais, têm um papel importantíssimo para estabelecer direitos de trabalhadores pais. Entre esses direitos que podem ser negociados, vamos destacar a possibilidade de ampliação do período de licença paternidade, que conforme a lei é só de 5 dias, então esse prazo ele pode ser estendido mediante previsão em norma coletiva, e também outro direito importante que às vezes a gente visualiza em convenções coletivas é a inclusão de filhos em planos de saúde, sejam esses planos patrocinados integralmente ou parcialmente pelos empregadores. Doutor Rafael, agradeço a participação do senhor. Obrigado, Rafael. Estamos à disposição sempre que precisarem. E eu fico por aqui. Muito obrigada pela audiência. O Trabalho e Justiça teve apresentação de Luana Carvalho, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Badua e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau, tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.